Nós éramos crianças, né? Nós começamos com essa história crianças, né? Nós fomos crescendo, nós nos tornamos adolescentes, nós nos tornamos adultos e ainda estávamos na ditadura militar. Então, conforme você vai mudando o tempo, você vai mudando a sua fala, você vai se colocando. Só que é como você falar uma coisa onde ninguém fala aquela língua, você fala uma língua estranha. Então, você tem que ter cuidado. Então, não era assim tão abertamente, não. A gente tinha que ter cuidado realmente, tinha que ter noção do perigo. Nós tínhamos essa noção do perigo. Eu me tornei professora, eu fiz escola normal, né, magistério, e comecei a dar aula com 18 anos. Então, na escola, se comemorava o 31 de março, a Revolução, que era chamada de Revolução, que eu sempre chamei de golpe, foi um golpe militar. Mas, então, os professores tinham que comemorar o 31 de março. Eu sempre dava um jeito de não comemorar, é claro, com meus alunos. Só que eu não podia fazer discurso contra. Eu tinha que tomar cuidado, sabe? Então, eu não fazia discurso contra, mas também não fazia a favor, né? Saía pela tangente. Você tinha que comemorar, cantar, sabe? Algumas datas que para nós não significavam nada. E porque nós sabíamos que para nós aquelas datas eram problemáticas. Então, você tinha que ter uma outra postura. Então, um dia teve uma solenidade mais aberta e uma professora perguntou, você não quer fazer o discurso? E eu falei, eu? Não. Eu achei aquilo o fim, né? Mas também não expliquei por quê, só disse que não. Então, isso quando eu já era maior. E, claro, já na faculdade você já tem outra postura, porque você já encontra outro tipo de pessoas, mas isso na faculdade de jornalismo, na faculdade de letras também não. Eu cheguei a ver um general ser aplaudido na minha sala, sabe? Para mim, o general era um símbolo que eu não queria, o general do Exército, e um símbolo que, para mim, eu tinha uma resistência grande, certo? Assim como em 64 havia a polícia marítima, e a polícia marítima, para mim, quando eu via, eles tinham um uniforme azul de mescla, quando eu via aquilo, eu me sentia mal de olhar para qualquer policial que era da polícia marítima. Por quê? Porque a segunda prisão de meu pai, a primeira prisão foi no Palácio da Polícia, já no dia 1º de abril. Depois ele foi solto, mas frequentemente ele era convocado para interrogatórios. Aí perguntavam coisas bem absurdas para ele. Você acredita em Deus? Você é católico? Coisas que não tinham sentido politicamente falando. Mas era o tipo de coisa que eles perguntavam. Você é comunista? E aí voltavam. Então perguntavam, você conhece o Antoninho Rodrigues? O Antoninho Rodrigues era um diretor do sindicato do meu pai. Aí meu pai dizia, conheço. Bom, então, ele é comunista desde o tempo de estudante? Meu pai falou, eu não conheço o Antoninho Rodrigues do tempo de estudante. Eu só conheço o Antoninho Rodrigues do sindicato. Não sei se ele é comunista, não sei se ele é filiado ao Partido Comunista. Então, era o tipo de perguntas que eles faziam. E, como eles diziam que ele não queria colaborar, então ele foi levado para o navio Raul Soares, que foi trazido para Santos em abril de 64 e foi levado embora em novembro. Então, ele ficou esse período, de abril a novembro de 64, servindo de presídio político aqui no Porto de Santos. E ficou no canal, na direção da Ilha Barnabé, perto do rio Sandi, da entrada, mas não ficou atracado no porto, ele ficou lá fundeado no canal. E bem em frente ali, na direção da alfândega, do prédio da alfândega. Por quê? Ele era um símbolo, porque navio representava o quê para Santos? O trabalho, né? Porque o porto era muito forte em termos de trabalho. E para eles prender essas pessoas do porto, que eram mobilizadas, eram politizadas, prender num navio, tinha um valor simbólico, tinha um símbolo muito forte de repressão, né? Aí se pode dizer de censura. Censura o quê? As ideias, ao comportamento, enfim. Ele tinha uma simbologia. Então, meu pai foi preso pela segunda vez nesse navio. Então, ele foi levado, ficou 1 mês e meio, mais ou menos, nesse navio. Nós, da família, só tivemos autorização para visitá-lo em um sábado à tarde. Uma tarde de sábado, nós fomos visitá-lo. Então, foi minha mãe, Mercedes Gomes de Sá, e eu, a minha irmã Laura e a Lúcia, bebê, também foi. E uma tia nossa, tia Nilza. Nós fomos visitá-la. Então, tinha uma lancha que saía ali perto da alfândega, onde tem o pontão das barcas, né, o atracadouro das barcas.
que vão para Vicente de Carvalho. Tinha uma lanchinha que descia ali uma escada, você pegava aquela lanchinha e ia até o navio. Lá você tinha um ancoradouro, um flutuante. Essa lanchinha atracou no flutuante e nós descíamos auxiliados, só mulheres, né? Mulheres e crianças, pelos policiais militares, aliás, polícia marítima, pela polícia marítima, e íamos subindo. Era uma escada, era insegura, ela tinha uma escada, o corrimão dela era corda, então se balançava muito. Para mim, assim, a imagem que eu tenho era disso, era de uma escada insegura que balançava muito. Então a minha mãe subindo com minha irmã no colo, que era bebê, nós duas, eu e minha irmã mais velha, eu e a Laura, éramos crianças, e a minha tia segurando a gente e a gente subindo aquela escada, né? E outra coisa, uma imagem que também me lembra bastante, foi muito forte, porque as mulheres não usavam calça comprida em ambiente público. Assim, não era frequente mulher usar calça comprida, se usava saia. Criança usava saia. Então, as mulheres subindo de saia e os policiais lá embaixo. Então, aquela imagem, isso eu sempre me lembro, porque assim, era uma coisa invasiva, né? Aqueles homens lá embaixo, e a gente subindo uma escada alta para o navio, e eles lá embaixo, e a gente de saia, todo mundo de saia. Eu só tinha 6 anos, mas eu tinha essa noção. E lá dentro do navio, eles nos receberam, né? Então, eram mesas grandes, era um salão, havia um salão, mesas, os presos sentados, cada um de um lado de cada mesa, e os familiares sentavam em frente. Então, foi assim que nós... E os policiais lá, com metralhadoras, né? E eu fiquei muito tensa com isso, e fiquei com dor de cabeça, senti dor de cabeça, e reclamei para meu pai que eu estava com dor de cabeça. Aí ele chamou um policial e pediu um remédio. Aí ele trouxe, acho que era melhoral infantil, porque era um remedinho cor-de-rosa. Na época se usava melhoral infantil, que era um remedinho cor-de-rosa. E ele veio me dar. Eu achei aquilo estranho que meu pai falasse com um policial, porque para mim assim, era mocinho e bandido, era essa a ideia que eu tinha. Depois eu pedi para ir ao banheiro, e eu fui com a minha tia, me acompanhou, e era um lugar imundo. Não tinha descarga, sujo, completamente imundo e sujo. Tanto que o policial, acho que ficou com vergonha, forrou todo de papel, sabe, para poder usar. Aí minha tia não me deixou sentar. Não vai usar sentado nesse lugar. Então, assim, nós só tivemos acesso a esse ambiente. Mas era um lugar de bastante repressão. E depois, na volta, a gente voltou na mesma lanchinha, e aí eles ficavam, dava para ver nas vigias, né, eles acenando, né, e você vendo de longe, a lanchinha vai se afastando, ficou aquela imagem, né. Então, foi a única vez que nós fomos. Depois eu fui conversar melhor com meu pai, assim, ao longo do tempo, dos anos, ele contava coisas que aconteciam, músicas que eles faziam lá, paródias, meu pai fazia, compunha, ironizando a situação deles. E depois, assim, quando eu fui escrever meu livro, Raul Soares, O Navio Tatuado em Nós, que nem tinha esse nome no início, né? Porque eu fiz uma analogia com as marcas dos campos de concentração, né? Dos números dos judeus, né? Foi uma tatuagem marcada para a gente, e deles também. Mas aí ele me contou mais detalhes do que acontecia dentro daquele navio, né? Algumas pessoas ficaram loucas. Ele conta o caso de um Zeca da Marinha, uma pessoa que tinha o apelido de Zeca da Marinha, que acendia o cigarro, deixava o cigarro acabar até o final, queimava a ponta dos dedos. Se alguém não fosse lá tirar, ele se queimava. Ele entrava para tomar um banho, ficava lá embaixo, não saía se alguém tirasse. Então, ele tinha uma crise. Também falou de um médico, que era o Thomas Mack, que era da USP, era um professor da USP, era médico, professor da USP, foi preso, e ele ajudava a cuidar das pessoas que ficavam doentes. Esse médico eu encontrei em Nova York, fiz uma entrevista com ele, publiquei no jornal em 2003. Eu fiz uma publicação com ele, porque eu menciono no meu livro, mas não sabia dele, só tinha ouvido falar. Depois que ele saiu do navio, ele foi embora do Brasil e mora em Nova York. Ele é casado com uma brasileira, a filha mais velha é uma brasileira, mas já está naturalizada norte-americana, e a segunda filha é norte-americana. Eles vêm ao Brasil periodicamente, mas
passaram a morar lá, né? Então, ele ajudava a cuidar dessas pessoas. E eles faziam músicas para ironizar a situação, batucavam, enfim, algumas coisas assim. E eles diziam que, de vez em quando, eles diziam que havia um rebocador que ia levar o navio para alto mar. Então, era uma pressão psicológica muito grande em cima deles, aquela tensão. Outros tinham dores nas pernas por causa disso, achavam que iam ser levados. Às vezes desligavam as luzes, eles ficavam sem luz. Às vezes colocavam pessoas perto da caldeira, depois perto do lugar que era bem gelado. Enfim, tinha esse choque térmico. Então, muita gente ficou doente depois que saiu de lá. E das pessoas que eu conheci, amigos do meu pai, a maioria morreu de câncer. Inclusive meu pai. Meu pai morreu em 99 de linfoma, com linfoma. E a maioria morreu com câncer. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com esse trauma emocional deles, não sei, mas tem essa característica. Os que eu conheci, amigos do meu pai, porque eles continuaram se encontrando a vida inteira, eles não se separaram. Assim, os que eram, a vida inteira eles estiveram juntos. Desses todos, eu só tenho 2 que estão vivos, e a maioria, os que morreram, os que eu sei, a morte foi câncer, de um tipo ou outro de câncer. Na minha família, esse fator emocional mexeu bastante com a gente, tanto comigo quanto com a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha faleceu com 16 anos, e com uma doença autoimune, chamada esclerodermia, muito rara, e ela começou com 8 anos, logo depois da prisão do meu pai. Ela começou a manifestar sintomas. E tem, assim, pode ter relação com um fator emocional. E ela morreu com 16. E eu, depois que ela morreu, assim, porque quando ela morreu ainda era ditadura militar, ela nem chegou a ver meu pai ser absolvido, porque os processos do meu pai se arrastaram ao longo de anos, né? Ele teve 10 anos com os direitos civis e políticos cassados, e os processos se arrastaram. E ela nem viu meu pai ser absolvido. E ela morreu. E depois que ela morreu, eu também tive uma doença autoimune. E depois que escrevi o meu livro, eu nunca mais tive. Ela não tem cura, mas ela nunca mais se manifestou em mim. Então, depois que eu publiquei o livro, né? Então, eu não sei, eu acho que isso teve muito a ver com a gente, emocionalmente com a gente. Cada um tem a sua marca. Por isso que eu disse, por mais que a gente supere, claro, a vida continua e você vive. Mas isso, de alguma forma, ficou tatuado mesmo na gente, né?